conversar um pouquinho sobre Service Desk, sobre a parte conceitual e abordar aqui algumas boas práticas que vocês podem estar adequando dentro da empresa de vocês. Tá? É saber que muitos profissionais já conhecem de Service Desk, conhecem de ITIL, a ideia aqui é nivelar justamente para um bom uso do T-Flux. Isso aí. Então, assim, falando um pouco sobre procedimentos, muitas empresas que não têm o ITIL implantado ou que não utilizam isso, elas já meio que criam informalmente, mesmo que você não formalize esses procedimentos, você tem algo como procedimentos internos na sua empresa. Se você não gera esses procedimentos, indubitavelmente os teus funcionários eles vão estar fazendo os procedimentos, eles vão estar executando e você vai escutar às vezes argumentos do tipo, sempre foi assim, a gente sempre fez desse jeito. Isso quer dizer que já existem procedimentos claros lá dentro da sua empresa, mesmo que você não documentou. Na verdade, eles mesmos criam no dia a dia conforme a necessidade. Por isso que aquele vídeo sobre os macaquinhos é tão interessante de ter visto, porque acaba fazendo todo sentido aqui, né? Isso mesmo. Então, assim, vocês vão criando esses procedimentos e isso são baseados com as melhores práticas. Então, se você faz algo e isso dá errado, depois você vai lá e modifica esse procedimento para algo que vai dar certo, né? Seja uma rotina de backup, seja uma rotina de atendimento, de triagem, enfim. Tudo isso você vai criando e vai melhorando dentro da sua equipe, formalizando ou não, né? E na questão de serviço de TI, existem sim boas práticas, existem sim bons procedimentos. E é justamente nesse ponto que o ITIL, ele é uma junção de várias boas práticas de várias empresas que vêm utilizando. Iniciou lá em 1900 e alguma coisa, 1986, 84, com o governo britânico, que era para a utilização interna dele, mas deu tão certo essas boas práticas, que o próprio mercado começou a utilizar e começou a melhorar. Então o ITIL ele é retroalimentado com a experiência de muitas outras empresas. Não só na área de TI, existia, na verdade, transborda para outras áreas, justamente por ser bibliotecas, né? São 5 livros, e desses 5 livros, essa biblioteca acaba fazendo muito sentido para serviço em outras áreas também. Justamente. Então, assim, são 5 livros, os 5 livros estão descritos ali. Na parte de estratégia de serviço é basicamente onde você tem a ideia de algo que você quer oferecer para o seu cliente. Na parte de desenho você já começa a documentar esse serviço que você quer ofertar, né? A transição é quando a gente vai começar a colocar em operação, é uma etapa inicial quando você vai fazer uma das primeiras entregas. E a operação, que é o dia a dia, é uma coisa que você acaba utilizando meio que constantemente. E a melhoria contínua é um processo que ele, até inclusive está escrito ali em torno, porque ele justamente envolve todas as áreas do IT, todas as outras 4 áreas. E o bacana é que o T-Flux ele ajuda na transição, na operação e na melhoria, tanto de uma forma mais profunda como na operação, e na transição e na melhoria como instrumentos para ajudar, né, os gestores e as equipes para poder amadurecer e utilizar cada vez mais. É isso aí. Então, assim, aqui é só para dar um overview geral, não é ideia de se aprofundar muito na questão do ITIL, mas mostrando que os 5 livros que estão representados ali na vertical, eles possuem ao todo 26 processos. E cada um deles ali tem algo importante para agregar, e que se vocês tiverem oportunidade, é importante, estudarem um pouquinho mais com profundidade o ITIL, que vocês poderiam melhorar a parte de prestação de serviço de vocês. Na questão da maturidade do ITIL, só finalizando aqui, é importante pontuar que existem níveis de maturidade. Às vezes, alguns determinados negócios, como por exemplo uma equipe que vai trabalhar com um banco, precisa de um nível de maturidade ITIL muito maior, porque você precisa ter um foco contínuo na melhoria dos processos. Já equipes que atuam com segmentos muito mais dinâmicos, talvez não faça sentido engessar todos os processos da área de prestação da área de serviços, e aí você acaba flutuando entre os diversos níveis de maturidade, que são os 5 níveis. Né? E o bacana aqui também consegue fazer o espelho quando tem uma equipe, por exemplo, de 5 pessoas ou uma equipe de 100 pessoas, 50 pessoas, conforme a quem eu estou entregando o serviço, mais a complexidade do tamanho do time, me força a ter uma maturidade maior para ter qualidade na minha prestação de serviço. Isso aí. Continuando aqui. Agora a gente vai entrar um pouco na parte de abertura de tickets. É importante que vocês entendam como é que a abertura de tickets hoje, ou de chamados, ou de ordem de serviço, enfim, como vocês acharem mais interessante, mas como é que a abertura hoje dentro da sua, do seu time, da sua empresa, como é que é feito isso? Você tem que facilitar que a abertura ela seja feita, porque existe uma reclamação, digamos assim, principalmente para o pessoal que é da área de TI, né, que
que os usuários acabam falando, pô, tem que abrir chamado. Eu vou perguntar um negócio pro cara, como é que tá o dia? O cara, pô, tu já abriu chamado? Então, assim, são brincadeiras que nós de TI acabamos escutando muito dos usuários, porque a gente acaba fazendo com que seja um processo muito moroso, muito difícil, e temos que facilitar. E aí no T-Flux a gente chama isso de gestão de solicitação, e a gente teve um cuidado todo especial, eu como comercial vou falar para vocês agora, é justamente onde a gente tem 7 formas diferentes de abertura, e o que a gente tem dos nossos clientes é que, para o cliente que está lá do outro lado, seja no portal do cliente, é tudo de uma forma simples e fácil. Então, por isso que a gente se preocupou tanto com esse ponto, porque a gente sabe que uma pessoa que está abrindo um chamado, um ticket, é uma pessoa que está deixando de ligar para o teu profissional no telefone, impedindo ele de entregar um serviço. Então, esse é o cuidado que a gente teve junto com o T-Flux. Isso. E na questão da priorização de tickets, é muito importante que você saiba qual deve ser atendido primeiro. Então, o processo de priorizar os tickets, que envolve inclusive na parte de triagem também, esses dois processos juntos, eles são muito importantes porque o teu time de atendimento ele vai perguntar, tá, mas gestor, qual que eu vou atender primeiro? Então fica aquela dúvida. E se você tivesse no lugar do teu liderado, qual ticket você atenderia primeiro? Isso tem que estar claro para o teu time qual é o que vai ser atendido primeiro, independente de se é o teu técnico, o teu atendente júnior ou o teu atendente sênior. Se você não deixar as regras claras de qual é a priorização, eles vão fazer, obviamente, do jeito que não necessariamente é o que você gosta. Né? E geralmente essa priorização, o gatilho está na forma que você comercializa essa entrega desse serviço. Então, por exemplo, dentro de uma TI interna, tem profissionais de engenharia, diretores, onde o custo hora é muito maior e a prioridade de uma pessoa de atendimento é maior porque o valor hora dela é maior. Assim como numa prestação de serviço, você pode comercializar serviços de atendimento 24/7, tempo de atendimento crítico em 30 minutos, e aí vem o tempo de atendimento, tempo de resolução que são diferentes, então te dá liberdade, através do T-Flux, você organizar todos esses processos. Né? E na questão da triagem ali, que na triagem você faz também a priorização, a triagem ela é importante porque você vai definir para quem vai esse atendimento. Então, muitas vezes a pessoa que está fazendo a triagem não é a pessoa que sabe ou tem um know-how, ou às vezes tem condições de permissões para resolver aquele atendimento. Então, quem faz a triagem é chave porque ela consegue encaminhar isso rapidamente para a pessoa correta, né? Legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre escalonamento. Por que eu faço escalonamento? O escalonamento é assim, se eu tenho um determinado conhecimento, eu realizo aquele atendimento, mas se eu não tenho, eu tenho que escalar para alguém mais à frente. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quando você vai num pronto-socorro, você não é atendido de cara já pelo médico, por exemplo, otorrino. Você passa por um enfermeiro, depois você acaba passando por um médico clínico geral, para daí sim para o otorrino. Porque se você simplesmente chegar na recepção e dizer, eu preciso de um otorrino, bom, será que você tem um conhecimento técnico para saber o que você precisa? Então é muito complicado, porque senão a gente sobrecarregaria e teria que ter só pessoas especialistas. E os usuários também teriam que ser especialistas para saber para que especialistas eles seriam direcionados. Né? E aí eu entro justamente que cada profissional tem competências, habilidades, experiência diferente, onde o valor hora, né, vamos botar assim, salário, ou o que ele realmente custa para a empresa é diferente, e se você consegue fazer um escalonamento saudável, você vai conseguir direcionar corretamente e resolver muitos problemas conforme a especialização ou conhecimento daquele profissional, né, Júlio? Aí está trazendo agora nas outras áreas ali, por exemplo, na construção civil. Já pensou a gente colocar o engenheiro lá para fazer massa? Acho que não seria nada produtivo, né? Ou, por exemplo, você colocar um mestre de obras para fazer algum trabalho de carregar areia, enfim, sim. Cada um tem a sua área de atuação e é importante que a gente tenha profissionais adequados. E assim a gente traz também para a parte de mecânica, porque existe a parte elétrica, existe a parte hidráulica, existe a parte, enfim, cada tem uma sua competência. E serviços em geral, a gente pode trazer isso para qualquer tipo de área de serviço, uma contabilidade, você vai ter pessoas na área fiscal, outras na área societária, outras na área de RH, então vejam que escalonamento, que é uma coisa do IT, ele é aplicado para qualquer área. Por mais que pareça que IT é só voltado para TI, porque iniciou dentro de TI, mas ele pode ser aplicado para qualquer área. Sim, e vai ter também não só a questão de escalonar numa mesma mesa, numa mesma fila de atendimento, mas você consegue via T-Flux você ter mais de uma fila, mais de uma mesa para deixar cada profissional, cada área muito bem organizada, né? É isso mesmo. Então, algumas perguntas, né? Por que a gente recomenda fazer catálogo de serviço? O que é catálogo de serviço? Como que a gente pode explicar isso? Catálogo de serviço, assim, trazendo um paralelo, eu gosto muito de fazer analogia.
Quando você vai no restaurante, você tem lá um cardápio, um menu. É aquilo que você sabe que o restaurante sabe fazer. O restaurante sabe entregar para você e está preparado para lhe entregar aqueles alimentos. Então, o cliente, quando olha o teu catálogo de serviço, ele já sabe exatamente o que esperar da tua equipe, o que a tua equipe está preparada para fazer. E o catálogo vai te ajudar em muitas áreas, vai te ajudar a preparar a tua equipe a desempenhar aquelas funções, a saber qual é a atividade que mais tem saída, ou seja, qual é a atividade que demanda mais profissionais, porque daí você tem a rastreabilidade de quantos tickets, quantas horas se esforçam para aquele determinado tipo de atendimento, quais são daqueles atendimentos que são problemas, ou seja, são incidentes, e aí você trabalha em cima dos incidentes para fazer um plano de ação para que eles não voltem a ocorrer, ou seja, isso é um processo de melhoria contínua, né? Então você acaba usando para muitas coisas. E até para, por exemplo, chegar na hora de você for para um cliente, vamos supor que você é um prestador de serviço e você vende algo para uma outra empresa. Quando você chega para outro cliente, você diz, você precisa investir X mil reais porque está dando muito problema. Você não chega assim do nada e diz, eu acho que tem que investir por causa disso. Você apresenta um relatório de catálogo de serviço que vai te dizer de uma forma macro quais são os problemas e por que você está embasando naqueles investimentos. E isso replica, seja para uma área de TI, para justificar o seu gerente ou um outro departamento que precisa fazer investimento, ou como nós temos clientes no saque, né, que usa no saque com um catálogo de serviço, mas na verdade é um catálogo de produto, onde tem todos os produtos e os serviços, os problemas que acontecem, para ele poder de fato justificar junto com o fabricante ou seja, a origem daquele problema para resolver. Seja num serviço, um treinamento ou um investimento, seja com produto, num saque você utilizar para saber aqueles produtos que mais dão problema. Isso mesmo. Legal. Na questão do checklist, dando um balizamento, é importante que o checklist ele seja aplicado para que você consiga fazer com que a entrega de serviços ela tenha a mesma qualidade. Se eu for entregar aquele serviço e eu executar o checklist, tem que estar com a mesma qualidade do que o Márcio se for executar o mesmo serviço. Porque quando nós formos executar aquele determinado serviço que é igual, eu vou preencher um checklist e esse checklist vai me orientar de forma bem direta o que eu deveria fazer naquele atendimento. Então, se o Márcio olhar o meu checklist, ele também tem que entregar com a mesma qualidade. Perfeito. Então, é qualidade, focado em qualidade e o que se espera para aquele tipo de serviço. Isso. Legal. O Márcio já deu um briefing antes sobre a questão de mesas. Mesas a gente, que vem do Service Desk, por isso que a gente usa esse nome mesas, mas é como se fosse uma fila de atendimento. É que desk em inglês é mesa, né? Isso. Mas a pessoa fala muito Service Desk, Help Desk e acaba não se atentando a tradução, né? Porque o desk, né? Mas é uma fila de atendimento, como você falou do hospital, né? Justamente. Mas pensa assim, quando você vai no banco, você não tem filas diferentes para atendimento e as filas não têm tempos diferentes de atendimento, aqui no Service Desk é a mesma coisa, você vai ter filas de atendimento, cada fila lá pode representar um determinado tipo de serviço que você oferece e obviamente elas vão ter pessoas diferentes que vão estar atendendo, fluxos diferentes de atendimento, prazos diferentes de atendimento, então a mesa é como se fosse um hub de conexão e no T-Flux a gente consegue também atrelar clientes diferentes a determinadas mesas. Perfeito, e o bacana é que eu também já está preparado para cada mesa ou cada fila ter o seu catálogo de serviço específico. Isso mesmo. A gente entende que cada área de atuação tem um catálogo entregável diferente que você consegue mapear e ter rastreabilidade de tudo isso. Então, dentro da mesa de atendimento é onde está o core, onde está o núcleo ali do T-Flux, onde você vai fazer toda essa interligação, toda essa amarração de clientes, checklists, catálogo, fluxo, estágio, técnico, atendentes, enfim, tudo ali, né? E cliente, tanto no prestador de serviço, é aquele que é um CNPJ externo que solicita alguma coisa, e no caso do TI interno, pode ser um departamento ou uma área que você também consegue rastrear, que são clientes que detêm aí de uma outra área. Então nós temos hoje empresas que têm mesa, que é o TI, mas tem mesas que são a parte de manutenção, a parte de facilities e outras áreas da empresa que também são clientes entre si. Isso é bacana deixar registrado, né? Isso mesmo. A questão dos apontamentos, vocês vão notar que existe uma diferenciação entre o que é interno, externo e remoto. Nós fazemos essa divisão porque ela é muito importante, porque, por exemplo... O apontamento, só para deixar claro, é o timesheet, que muita gente está acostumado, né? A folha de tempo que todo mundo registra. Legal. Isso mesmo. É importante deixar isso separado, porque às vezes você vai cobrar a produtividade de um membro do teu time e esse membro ele realiza muitos atendimentos externos. Obviamente, se ele faz atendimento externo fora da empresa, ele vai ter uma produtividade talvez até menor que alguém que faça interno dentro de um remoto. E a diferença entre o interno e o remoto seria o seguinte: para quem é prestador de serviços de TI, basicamente, você vai ter o atendimento em bancada, onde você vai estar executando a atividade
do equipamento quando está na sua bancada, dentro do seu setor ou dentro da sua empresa. E o remoto, você está sentado na cadeira, no computador ali, acessando remoto um equipamento que está lá no cliente final. É mais por uma questão até de profissional, o custo do profissional pode ser diferente, a gente dá essa liberdade de, em vez de ficar fazendo rateio, que é uma prática na administração onde é muito trabalhado a não ser feita, porque você pode estar sendo injusto, a gente consegue trazer esse conceito de gestão por centro de custo ou por apropriação de custo correto para elevar o nível de gestão e lucratividade do negócio. Até vai uma boa prática para quem é prestador de serviço de TI, para diminuir a quantidade de intervenção externa, porque essa é a mais cara. Você gasta tempo com deslocamento, logística, e isso é o dinheiro que, de certa forma, o teu cliente não gostaria de estar pagando. É o profissional mais caro, até porque ele tem que saber se comunicar bem, saber se portar bem, ter todo o skill necessário para resolver aquilo. Isso, legal. Vamos em frente. Esse aqui seria um exemplo de um fluxo. Então, dentro de uma fila de atendimento, eu poderia ter um fluxo como esse, mas eu posso criar para cada fila um fluxo diferente. Então, note que a gente já está começando a agregar um pouco dos conhecimentos. A gente cria ali um fluxo começando no pendente. Do pendente, ele obrigatoriamente passa pelo time de N1. O time de N1 ele vai fazer a triagem de todos os atendimentos. Eu coloco uma meta de atendimento de 30 minutos para que o N1 puxe esse ticket para fazer os atendimentos. E do N1 eu posso colocar para um N2 de estação, um N2 de servidores. Aqui a gente está colocando como nível 2, nível 1, são os grupos de especialização. Então, quando você vê que é um atendimento que o time de N2 de estação resolve, ou do N2 de servidores resolve, você faz esse encaminhamento, né? Ou pode encaminhar também para um site que seria o atendimento no local. E o bacana comentar aqui, Júnior, é que no T-Flux, cada mesa tem o seu workflow, que é isso que você está demonstrando. E cada workflow tem seus estágios, que é isso que tu está apresentando agora. Estágio N1, estágio N2. E para cada estágio desse, tu tem um procedimento de entrada e um procedimento de saída. E uma regra se pode conversar com outro estágio não. Então isso te dá liberdade e se encaixa tão bem na montagem de workflows conforme a necessidade de cada área. Justamente, porque obviamente quando você tem um time, você acaba montando esse fluxo internamente dentro do seu time. Seu time já conhece essa situação. Talvez você não tenha montado isso no papel, mas se eu perguntar para você ou perguntar para qualquer um membro do seu time, eles vão talvez criar um fluxo. Como é que funcionam os atendimentos? Como é que você separa? Todo mundo já tem isso na cabeça, mas é bacana que você monte isso com o seu time e depois que você montou isso no papel e está bem definido, aí sim você leva e só replica para o T-Flux o que você já faz hoje na prática. Perfeito. E no T-Flux o único requisito é o pendente e o fechado, que são premissas. Todo o restante você pode brincar e criar como você desejar. Isso. Legal. Falando um pouco agora sobre filas de atendimento, então tem a mesa de serviço incidente. No White ele recomenda algumas filas. Nós vamos falar basicamente de 3 aqui, mas o White ele recomenda 4 que seriam importantes. E eu gostaria de começar pela incidente. A incidente é quando qualquer evento que acontece que não faz parte da operação padrão, ou seja, estava funcionando e parou de funcionar. Ou uma emergência num hospital, né, Júnior? Isso. Eu estava com a perna boa, de repente quebrei. Isso. Eu vou na emergência. Isso, seria um incidente. Então, o incidente, ele, digamos assim, se você começa a separar por filas de atendimento, você consegue ver, por exemplo, no final do mês ou do ano, de um determinado período, o quanto você foi reativo. Se você tem isso classificado já na fila, já de cara, você já consegue olhar, opa, se tem muito incidente é porque está tendo muito incêndio, estou sendo muito bombeiro. Então é bacana você fazer essa pequena separação. Legal. O próximo seria, o White fala em requisição e também a mesa problema, que seria a mitigação do incidente, para que ele volte a não ocorrer. Mas eu posso tratar isso como uma solicitação, porque são coisas que o cliente já está trabalhando, ou seja, o cliente está em operação, mas é uma troca, ele pediu algo, ele requisitou algo para ti, é uma troca programada. Ou eu estou mitigando uma recorrência de um problema que volta a persistir, mas o cliente nesse momento está trabalhando. Então, para facilitar, em vez de você trabalhar com muitas mesas, eu gosto de usar o termo solicitações. Inclusive, quando vocês entrarem no T-Flux, ele vai ter essa sugestão que nós estamos dando aqui. E o bacana do White, como não é uma metodologia, os métodos que tem que seguir são boas práticas, é uma biblioteca daquilo que você entende como melhor, nós estamos aqui sugerindo com base em experiência que nós tivemos no passado, para que possa realmente encaixar nisso, né? Tá, então é bacana só explicar essa questão. Então é bom você separar o que é incidente e solicitação para ter essa visão inicial. A próxima fila de atendimento que seria importante vocês terem é uma fila de projetos. E aí são coisas muito mais planejadas, de longo prazo, é uma modificação muito profunda dentro da estrutura, uma troca de equipamentos, troca de tecnologia, troca de sistema, enfim.
E aí, obviamente, elas vão ter prazos diferentes. Todas essas três que a gente conversou aqui agora, elas vão ter prazos diferentes. Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma prioridade crítica. Então, você tem um ticket de prioridade crítica. Mas se ele é um incidente, você vai ter que atender, vamos supor, em 1 hora. Mas se é uma solicitação crítica, você já consegue trabalhar isso talvez em 3 horas. Mas se é um projeto crítico, você consegue entregar isso em 1 semana. Então, vai depender de... Os prazos, não se atentem aos prazos de um dia, de 1 hora, 3 horas ou 1 semana. Se atentem ao prazo de que, se for um projeto de nível crítico, obviamente ele vai ter um peso muito maior, um prazo muito maior do que por um incidente crítico, né? Legal, Júnior. Bom, agora tu falou de 4, acho que a gestão de mudança, ou qual é a outra mesa que tu acabou, que no White tem? Problemas, que é mitigação de, voltando aqui na apresentação aqui, ó. É a questão de mitigar recorrências, que daí é a mesa problema. Legal. Botou a mudança junto com solicitação. Isso, e a parte de trocas programadas e mudanças, que são requisições, ficariam ali dentro de solicitações, que eu acho que o termo solicitação ele fica mais adequado e facilita o entendimento. Legal, fechou. Agora vamos começar a falar algumas regrinhas de ouro aqui que são importantes e bacana para que a gente possa levar isso para a Service Desk, né? Então assim, sempre fazer triagem. Pode parecer que não faz muito sentido, faz todo sentido. Talvez quando você é um único técnico, ok, né? Não faz muito sentido. Mas quando você tem uma equipe, você precisa fazer triagem. A triagem tem que ser rápida. Inclusive a pessoa que faz triagem, algumas empresas acham que deveria ser o técnico mais júnior. Eu já não acho que tenha que ser o técnico mais júnior. Ainda que tu virou sênior, né, Júnior? Eu ainda acho que a pessoa que deveria fazer triagem, ela tem que ter uma expertise diferente. Ela precisa conhecer bem os processos da empresa para saber para quem ela vai direcionar, para quem ela vai encaminhar. E ela tem que ter uma boa conversa com o cliente, saber se relacionar, porque essa pessoa normalmente é quem vai dar cara a tapa para a empresa. Em algumas empresas, a pessoa da triagem é a única quem faz contato com o cliente. Os especialistas não fazem contato com o cliente, a menos o cara que vai fazer atendimento no site. Prestador de serviço, né? Isso. Então é importante que o pessoal da triagem tenha um bom conhecimento. Legal. A questão do escalonamento é importante fazer com sabedoria. Imagina se você encaminha muitos atendimentos para um determinado especialista que possui uma hora muito mais cara e não precisava daquele especialista. Então precisa ter essa sabedoria para que você não sobrecarregue essa pessoa ou não gere um custo muito excessivo, né? Então isso é importantíssimo que... Eu lembrei que no T-Flux tem um esquema onde você pode escalonar de forma automática para evitar gargalos e não perder também o prazo que você tem combinado com seus clientes, né, Júnior? Isso. Dentro do escalonamento, você consegue, por exemplo, vou deixar uma pessoa do N1 ali para fazer atendimento, mas se o N1 estiver sobrecarregado, eu coloco um gatilho que faz um escalonamento automático. Isso ajuda, por exemplo, a pessoa do N1, às vezes ele tem boa vontade de querer resolver as coisas, mas ele fica com o chamado na mão, como diz na gíria, né, cozinhando o chamado. Então você escala por N2, para o N2 começar a atender. E aí você define qual seria esse N2, vai ser um N2 de estação de servidores, falando de prestador de serviço de TI, né? Isso. Ou se vai ser para um especialista de uma outra área, ou o time do gestor, enfim, isso. Né? Legal. A outra questão ali é que tem que usar uma linguagem profissional na hora de mudar a prioridade com o cliente. Muitas vezes o cliente ele abre um chamado para você, uma solicitação, e ele vai definir uma prioridade. A prioridade depende de como você, obviamente, parametrizou a questão do SLA. Porque tu pode deixar sem ele selecionar a prioridade e só responder, né, Júnior? Mas na hora que você vai mudar essa prioridade, é importante você dar uma linguagem profissional de porquê, porque não atendeu aos critérios de criticidade. Mas só para voltar um pouquinho, né, nesse teu pensamento. Se os clientes lá, como é de costume falar, né, sempre é crítico, sempre é urgente, sempre é para ontem. E na verdade ele abre ela de forma crítica e ela não é, ela é uma requisição normal, uma solicitação normal, não chega nem a ser um incidente. Então, acredito que o que o Júnior está falando é justamente esse tratativa, essa conversa para mudar a prioridade que é possível fazer, mas fazer isso de uma forma onde você consiga explicar para outra pessoa que você está mudando por causa disso e instrui ela a entender o que é uma coisa crítica e o que não é uma coisa crítica. É isso, né? É isso mesmo. Legal. Tranquilo. A questão do efeito peteca ali, ela é importante deixar registrado porque pode acontecer tanto entre a tua equipe, entre um ticket está na minha mão, eu encaminho para o Márcio pega e encaminha para mim, daqui a pouco eu encaminho para o João, para o José e assim por diante, o ticket fica ali o efeito peteca, né? E quando a gente traz isso para externo, é o cliente que fica se sentindo, né? Pô, estou me jogando de um lado para o outro e ninguém atende, porque no escalonamento, se você não sabe fazer isso corretamente, se
você não escala para a pessoa correta, fica o chamado ali jogando para lá e para cá e ninguém atende. E aí, obviamente, tem uma pessoa do outro lado da linha, no caso do outro lado do ticket, que precisa desse atendimento. Perfeito. E aí você está fazendo ele de peteca, jogando ele para lá e para cá. Tem que cuidar muito. Para cumprir o SLA, para que o SLA seja sempre, você consiga ter o cumprimento nos prazos que você acordou com o cliente, é importante que você sempre atenda aquele que vai vencer primeiro. E aí você consegue definir isso dentro do Service Desk, do T-Flux, para que quando você organiza os chamados, eles fiquem em ordem de qual vai vencer primeiro. Isso vai facilitar que o teu time saiba qual atender primeiro e não fique naquele ali, eu vou atender esse aqui porque é meu amigo, eu vou atender aquele outro porque esse aqui é mais fácil de atender. Perfeito. Já fica nessa questão, né? Legal. A questão de pausa do SLA e não pausar o SLA e adicionar horas do SLA, que são funções que a gente tem dentro do Service Desk, elas têm que ser usadas só com extremo cuidado, porque o cliente é sempre notificado quando você pausa o SLA ou quando você adiciona horas do SLA. E um exemplo de pausar um SLA é quando, por exemplo, eu dependo de um prestador de serviço terceiro e não está mais justamente na nossa alçada na entrega do serviço, correto, Júnior? Isso. Legal. Então, assim, eu não posso pausar o SLA se eu estou aguardando o Márcio e eu e o Márcio somos no mesmo time. Não faz sentido para o cliente, né? Claro. Agora, se eu estou dependendo de um terceiro ou se eu estou dependendo de um prazo, de alguma coisa que está fora do meu alcance, eu posso sim e deveria, e nos contratos de SLA que você tem com o seu cliente, deveria estar contemplado tais situações, né? Legal. Tá? Então, deixar bem claro que também não pausar o SLA quando você está rodando algum processo ou encaminhou o ticket para outro técnico. É uma boa prática não executar isso, né? Obviamente. Não faz sentido, né? Não faz muito sentido. Mas, é claro, o papel aceita tudo, então dependendo do que você negociou comercialmente com o seu cliente, você pode sim colocar gatilhos de que quando poderiam ser suportados um pause de SLA ou um adicionar horas, né? O bacana do T-Flux é que você tem essa liberdade de configurar, né, ou setar aquilo que você acordou, tanto sendo do SLA ou em outras coisas, né? Isso, legal. Bacana. Então, continuando as regrinhas de ouro aqui, documentar todas as ações na aba resposta. Tem uma aba resposta que é uma aba comunicação com o cliente. Então, se você, falando em termos de tratamento, de atendimento, se você não ficar dando essas respostas, esses inputs para o teu cliente saber como é que está o andamento, ele vai querer ligar, pegar o telefone e ligar para você. E isso vai dificultar o atendimento, porque a tua equipe vai ficar sobrecarregada com ligações. Agora, se você, ao contrário, você está sempre alimentando ele, dando feedback sobre o que está acontecendo, ele vai estar sempre ciente do que está acontecendo e, obviamente, não vai diminuir, pelo menos, né, as interações com o telefone. E é bacana que tu também tem essa comunicação de forma automática no T-Flux, que cada estágio tu pode configurar um gatilho de enviar um e-mail dizendo que está naquele estágio. Então, essa comunicação fica fluida e o cliente fica sabendo como que está acontecendo com o ticket dele, né? Tá. Legal. Sobre a questão de catálogo de serviço, é importante você destrinchar que cada ticket ele tem que ser um item do catálogo. Às vezes acontece do cliente solicitar 3, 4 coisas em um mesmo ticket. É uma boa prática que você destrinche esses 3, 4 solicitações, que veio tudo em um ticket só, em vários tickets filhos. Legal. Porque o que acontece? Na hora de fechar esses tickets, você vai categorizar como o item 1, ou 2, ou 3 ou 4, porque cada um deles é um item do catálogo. Então, como você vai saber quantas vezes tu teve atendimento do item 2 ou do item 4 se você sempre categoriza ele como item 1, que é a primeira solicitação? Tipo, a métrica não vai valer de nada na hora de fazer gestão ou melhoria contínua ou o que for, né? Isso mesmo. E outra questão, né? Abrir mais tickets é uma boa prática para conseguir cumprir o SLA. Porque vamos supor que o cliente solicitou 4 coisas. Você vai, obviamente, demorar mais tempo do que se levasse uma. Isso é uma situação. A outra situação, quando você abre mais tickets, cada ticket vai ter um prazo diferente de SLA. Cada item vai ter um prazo diferente. As prioridades podem ser totalmente distintas. Isso. Né? Pode acontecer de um desses 4 itens você não conseguir cumprir o SLA. Só que se você não cumpriu o SLA de um item, você não cumpriu 25%, ou seja, você atendeu 75% do SLA. Mas se você colocar tudo em um ticket só e você não cumprir, você ficou simplesmente zerado o teu SLA. Você não cumpriu nada do teu SLA. Então é uma boa prática para que consiga cumprir, né? Excelente exemplo. Tá? E a questão de documentação dos clientes, você tem a base de conhecimento nosso, você pode criar documentações, criar informações técnicas lá dentro, conhecimento sobre os clientes, sobre processos, e isso vai ajudar muito na questão do Service Desk, da melhoria contínua, que você vai estar utilizando com a tua equipe de atendimento. Perfeito. Lembrando que nossa base de conhecimento tem tanto público quanto privado, né? É isso aí. Legal. Então, legal, depois dessas dicas de ouro, então agora, Júnior, vamos falar um pouquinho de SLA, né? Que é Acordo de Nível de Serviço, né, em português. Isso.
Então o SLA é o que você acordou com o seu cliente que você vai cumprir de atendimentos. E o seu cliente pode ser, se você é presta serviço para outras empresas, um acordo formal com essas outras empresas. Mas ele pode ser um acordo também informal com as outras áreas se você for atendimento interno, né? Perfeito. Tá? E é muito bonito, e aí fica a pergunta, né? Pô, muito bonito na teoria eu colocar um SLA, é legal, mas fica aquela dúvida, como é que eu vou conseguir cumprir o SLA do dia a dia se eu nunca fiz isso, né? E por onde que eu começo isso? Perfeito. Primeiro, a coisa mais importante é, como diz lá no livro da Arte da Guerra de Sun Tzu, você precisa se conhecer. Então, se você se conhece, você consegue definir o SLA. Mas por onde que eu começo? Como é que eu começo essa situação? Se eu nunca defini, nunca usei, e aí? Como é que fica? O importante é você começar a mensurar. Então, você faz algo que você acha, primeiro é o achismo, né? Você acha que a sua equipe consegue atender o SLA X. Mas esse achismo, Júnior, eu acho que é bacana dizer assim, eu tenho 5 pessoas no meu time. Isso. 5 pessoas são 220 horas mensais. Essas 220 horas mensais, existe uma máxima de um número X que eu posso entregar como serviço. Isso. E com base nesses cálculos, achar justamente como que eu posso... Ele não é um achismo totalmente, porque obviamente você já conhece um pouco da tua rotina, do dia a dia, mas você não tem isso metrificado dentro de um sistema. Isso. Então você está começando a imputar essas informações. Então quando você começa a imputar essas informações no T-Flux, se você tivesse um histórico de uso dentro do T-Flux, você conseguiria olhar para trás e ver quanto você consegue cumprir. Mas se você está começando a usar o T-Flux agora ou nunca utilizou nenhum sistema que tenha controle de SLA, você vai ter que talvez ir num chute, mas ali um chute muito mais direcionado pela experiência que você tem já no atendimento. Então, quando a gente fala achismo de forma pejorativa, não é um achismo totalmente. Sim. Mas você vai ter uma assertividade muito maior do que se eu for chutar qual deveria ser o SLA da tua equipe. E cada vez você está mais preparado para cumprir e colocar em contratos, em papel, assinando com o cliente, aquilo que de fato você vai entregar. Porque o que acontece? Como o nosso objetivo, a proposta de valor é resultados sensacionais, ajudar as empresas ou as áreas de TI ou os profissionais de suporte a terem resultados sensacionais, é o que o Júnior falou, cada vez que a gente conhece a gente e o nosso time, melhor vai ficar essa informação para colocar e cumprir isso que vai ser colocado no papel. Então assim, o que eu comecei quando a gente começou a fazer gestão com o nosso primeiro time lá de Service Desk, a gente não acordou nada com o cliente, mas a gente acordou com o time, nós gostaríamos de cumprir isso. Perfeito. Essa seria a nossa meta que a gente precisa. E a meta, ela obviamente começou talvez numa régua mais tranquila, que fosse mais fácil para o time atender, até para não ficar frustrado. Porque se você coloca uma régua muito baixa de atendimento, o cara tem que atender muito rápido, vai gerar uma frustração no seu time. Muito alta. Muito alto no caso, né? Legal. Vai gerar uma frustração no teu time pro atendimento. Então você começa um pouquinho mais leve, para depois você começar aos pouquinhos e ampliando. Até que chegou uma hora que a gente olhou para o nosso time e viu, poxa, isso aqui a gente consegue cumprir. A gente tem condições de estar atendendo desse jeito. Então eu posso, comercialmente falando, vender para o cliente dessa forma, porque daí você sente confiança e os teus clientes já começam a demandar que você comece a colocar essa questão de SLA dentro dos contratos. Você começa a cobrar mais, porque você está entregando mais também. Justamente. Então isso até é um bom argumento comercial quando você vai vender o seu serviço. Poxa, meu time tem SLA, meu SLA é tal. Legal. E o pessoal, pô, bacana, isso é muito show, isso realmente comercialmente vendível. Né? Então assim, a questão do prazo de atendimento vamos desmistificar um pouquinho. Existe o SLA que você pode definir para os atendimentos e o SLA que você vai definir para um uptime, por exemplo, de um link de internet, de um sistema. Falando de prazo de atendimento, que é o que a gente vai justamente utilizar dentro do T-Flux, T-Flux. Quantos % dos tickets eu vou atender no prazo? Então você nunca pode prometer 100%, você sempre tem que chegar, eu consigo cumprir 90%, consigo cumprir 99%, mas nunca você vai poder prometer 100%, porque sempre vai acontecer alguma situação que está fora do seu controle que pode eventualmente pode acontecer que você não consiga cumprir. E quando você vai definir prazos de atendimento, que os prazos de atendimento vão balizar para saber se você cumpriu ou não o SLA daquele ticket, você pode definir por prioridade. E a prioridade você vai dizendo lá, eu tenho uma prioridade dos nomes, você define como você achar melhor. Crítica, alta, média, baixa, e aí o prazo em X horas eu vou estar atendendo quando for uma crítica, eu vou começar a atender em X horas, eu vou
solucionar esse ticket. Eu acordo então 2 prazos, o Isso. tempo de início de atendimento, que eu posso Isso. falar, eu inicio em 15 minutos, numa situação crítica de incidente, Isso. mas eu dou uma solução completa, que é o prazo de solução de 8 horas. Isso. Então, isso fica bem claro e é possível no Tiflux fazer. E você pode configurar também a política de cobertura. Isso por mesa. Em cada fila de atendimento, cada mesa de serviço, você vai criar as prioridades e você vai definir também com os prazos de início, de fim e de solução. E também você vai definir a política de cobertura. Que seria o quê? Eu trabalho de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, por exemplo. 8 por 7, Isso. 8 por 5 no caso, Isso. né? 5 dias da semana, 8 horas, ou 24 por 7 se você Isso. fazer um prazo diferente. Legal. Justamente. Aí Legal. você consegue também questão de feriado e tudo mais, né? E você também pode, se você tiver uma maturidade maior, se os teus usuários tiverem uma maturidade maior, definir por item do catálogo. Então, quando a pessoa vai solicitar algo para ti, ela já define, eu preciso de um serviço do tipo restaurar um backup. Então, simulando uma abertura de solicitação de atendimento, eu posso ativar naquela fila, naquela mesa, naquela, né, os catálogos de serviço e obrigar ele a escolher que item do catálogo ele quer. Eu quero uma carne picanha bem passada, por exemplo, um caso de um restaurante do menu. Isso. E aí quando ele tiver aquilo eu já posso acordar, olha, você vai receber o seu pedido em 40 minutos. Isso mesmo. E é a mesma analogia para a questão do serviço, correto? Isso mesmo, você define todos os Legal. serviços que o teu time pode desempenhar, o usuário solicita e já tem o prazo ali que ele já vai saber que naquele tempo ele vai receber. Legal. Esse é o prazo máximo Você para... acordou com o cliente para entrega daquele serviço. Isso mesmo. Legal. E também você pode criar filas de atendimento sem prioridades, ou seja, não vai ter prazo de atendimento, porque talvez você não queira fazer isso agora. Sem prioridade, sem time sheet, ou seja, sem apontamento. Isso. Então dentro do Tiflux você pode fazer todas essas gestões. Legal. Desativando no caso o SLA desse. E esse é um caso bem bacana, já teve um cliente que estava lá com seus 40 usuários e ele estava utilizando como central de serviço compartilhado o Service Desk, que é uma tendência, e tinha filas que ele só queria colocar a resposta e automaticamente encerrar para justificar aquele trabalho. E ele estava justamente fazendo de uma forma que acabava não querendo fazer esse apontamento, porque não faz sentido, e a gente trouxe então isso para dentro do Tiflux para facilitar em áreas que simplesmente você quer receber a solicitação de atendimento e registrar o que foi feito e finalizar o atendimento. Isso, né? Legal. Então é possível fazer personalizado da forma que vocês acharem melhor, né? Legal. A questão do timesheet, o Márcio conceitou esse cliente que não usa, mas o timesheet é muito importante para que você consiga... Ele usa em áreas como NOC, como outras coisas, e acaba num setor não usando, mas sim quando você quer SLA, quando você quer ter uma gestão melhor, tem que ter o timesheet. O timesheet é importante porque você consegue mensurar a carga de trabalho que aquele time pode absorver. Isso. Porque você consegue, por exemplo, tem uma equipe lá com 5 pessoas, você consegue ver o fulano consegue atender X horas, ciclano que faz uma atividade análoga está atendendo a menos, então eu consigo equalizar isso, talvez conversar com a pessoa, trabalhar em cima disso, né? Agora escala para um time de 150, como que eu vou ter informação para saber quanto que pode entregar? Então é muito importante ter então, quando você tem o timesheet, você consegue fazer essa situação, essas analogias, né? Outra questão também da importância do timesheet é porque tudo se resume a horas. A gente ganha um salário, a gente paga um salário para os funcionários, a gente ganha também um salário e isso é em horas, porque você pega, divide um mês e você chega no final ali que é X reais a hora. E se você não tem isso bem ajustadinho ali dentro do sistema e controlando isso dos profissionais, você acaba deixando essas horas se perderem, ou seja, em resumo, deixando esse dinheiro se perder. Então, se você não controla esse timesheet, você acaba perdendo muito. O prestador de serviço ele precisa ter esse controle apurado, né? E muitas vezes me perguntam assim, ô Júnior, qual que é um tempo médio ou qual seria o número mágico de horas que eu poderia cobrar da minha equipe? Entendi. Quantas horas a minha equipe deveria performar? Então, assim, não existe uma resposta certa para todos os negócios. Cada negócio é um pouquinho diferente. Eu posso falar da minha experiência que eu tive de Service Desk para a área de infraestrutura de serviços de TI, que é o que a gente fazia atendimento. Então, a gente atendia chamados desde 15 minutos até chamados que levavam dias para serem atendidos. E a gente chegou numa média anual, veja bem, desconsiderando já a questão de férias. Então, eu pegava a quantidade de horas anuais da pessoa lá, dividia por 12 meses e chegava numa média de 140 horas, que seria não um número mágico, mas um número balizador. Porque dentro do teu time, e do meu time também acontecia isso, tinha pessoas que atendiam on-site, ou seja, eles iam no cliente atender, então eles gastavam tempo com deslocamento.
Eles também tinham pessoas que atendiam remoto, ou seja, eles davam alt tab e já estavam em outro cliente. Perfeito. Então tinha várias pessoas, mas os 140 horas é balizador e você tem que entender melhor o que cada membro do seu time faz para você poder cobrar essas 140 horas. E muito mais do que você usar esse número mágico que a gente tinha no nosso time, vai fazer muito mais sentido você usar um número mágico que você vai conseguir absorver do teu time, porque você vai ter várias pessoas e você vai poder comparar um com o outro. Ô José, pera lá, por que você não está conseguindo atender o que o João está atendendo? E aí você pode ajudar, dar treinamento, fazer um coach com ele, ajudar ele a crescer como profissional, inclusive, né, Júnior? Isso mesmo. Legal. Então dentro do T-Flux também lá você consegue ter um relatório que é o executivo de atendente, onde você consegue ver a cadência de apontamentos. É muito importante que um profissional, para que ele chegue numa média boa de apontamento, ele tenha a cadência, ele sempre aponte regularmente aqueles apontamentos. Se você olhar que num dia ele apontou 4 horas, no outro ele apontou 10, no outro ele apontou 6, no outro ele apontou 4, no outro ele apontou... essa pessoa não tem cadência de atendimento. Existe um desvio de um dia para o outro da quantidade de apontamentos, mas esse desvio não pode ser muito alto. Então ele tem que ficar flutuando ali 6 horas e meia, 7 horas, 7 horas e meia, depois 6 horas. Então ele tem uma cadência muito mais linear. E é legal que o gráfico é de linha, então ele facilita para ver como é que está esse atendimento. Como o pai da administração, Peter Drucker, fala que você não consegue gerir aquilo que você não consegue medir. Então como que você vai fazer a gestão de time, gestão de demandas, rentabilidade diária, ter os indicadores se você não faz essa metrificação. Então quem conhece sabe a importância de ter um timesheet, realmente sabe que é fundamental, né, Júnior? Isso mesmo. Até tratar a questão de gargalo e ociosidade, né? Então, assim, a questão do gargalo e ociosidade é interessante porque, às vezes, o que você está comercializando para o teu cliente é que você está oferecendo para ele, digamos, como um diferencial competitivo da tua empresa, é um atendimento rápido. Então, se você oferece como um atendimento rápido, você atende muito rápido os teus clientes, você precisa ter uma ociosidade controlada, que fique bem claro, controlada, Perfeito. Não simplesmente ociosidade sem controle, porque senão você vai estar perdendo dinheiro. Perfeito. Mas se você controla essa ociosidade de modo de que sempre vai ter disponível um técnico, um atendente para estar atendendo o seu cliente no momento que ele solicita, você consegue sim ter um diferencial competitivo. E assim, até nesse teu exemplo, existe o nível 3, que é com competências e capacidade muito maior, ele pode estar realmente com uma ociosidade de entrega pontual maior, mas ele pode estar alocado, por exemplo, em um projeto, fazendo uma entrega onde ele consegue flutuar entre áreas. Já diferente muitas vezes do N1, onde você vai ter lá uma necessidade de 210 horas em entrega todo mês. Então, por isso que para cada cenário, para cada área, você tem um contexto diferente, né, Júnior? É isso aí. Agora, sobre a questão de indicadores de serviço, é importante que você tenha indicadores que mostrem para o seu time o que você espera deles. Seja a questão da produtividade bruta das horas, seja a questão do cumprimento do SLA, feedbacks, avaliações do cliente, tem a questão de avaliação do comportamento dos tickets. Enfim, tem a quantidade de incidentes versus a quantidade de solicitações, que daí mostra que o seu time está sendo muito mais preventivo, digamos assim, na parte, tendo muito mais atendimento de solicitações em vez de incidentes. Né? Então, são coisas que você pode colocar como métricas, indicadores que são importantes para o seu time saber o que você espera deles. Né? E você começa a medir isso e você começa a colocar métricas, obviamente vai subindo a régua, colocando métricas cada vez mais apuradas. Dentro do nosso blog, inclusive, nós escrevemos um artigo muito bacana que ele trata em detalhes várias métricas que você poderia cobrar do seu time e que são métricas que você consegue, através do T-Flux, medir elas. Porque às vezes é uma grande dificuldade você ter métricas, ter indicadores de desempenho de serviço, mas como é que você vai fazer isso no Excel? Na planilha? Não tem como isso, né? Então é meio complicado. Então você precisa de um sistema que vai te apoiar. E é importante que quando você cobre isso dos seus funcionários, tem que vir o respaldo, ou seja, você está cobrando dele isso, eles estão cumprindo com isso que você pediu, você tem que dar uma premiação, você tem que trazer isso para eles. E aí já fica como uma receita variável, ou você consegue trazer algum benefício, alguma situação que mostra que está sendo uma relação ganha-ganha, né, em todas as partes, e quem vai ser o beneficiário de tudo isso, né, quem vai ter o benefício disso, vai ser o cliente lá na ponta que está solicitando. Isso. Seja de uma outra área no TI interno, ou seja do cliente que está propriamente contratando o serviço deles. Até nessa questão de motivação e premiação da equipe, tivemos também um outro artigo no blog que fala bem em detalhes ali algumas ideias bacanas de como você pode premiar esse time.
Porque não é só um aumento de salário, não é só um variável a mais no salário que você pode dar. Às vezes, e muitos gestores às vezes acabam pecando nisso, de simplesmente chegar e dizer um obrigado, mas não um obrigado numa sala de reuniões sozinho, mas um obrigado na frente do time inteiro. Poxa, fulano, tu fez um baita de um trabalho lá, ficou bacana. Ou chegar numa equipe lá, num timezinho pequeno ali e todo o resto da time em volta, eu queria parabenizar a equipe tal, porque a equipe tal atingiu tal situação de SLA ou de desempenho, ou o cliente fez esse tipo de elogio. Então essas coisas feitas em públicos pelo gestor do time mostra que o cara está atento, o cara gosta, o cara... Sim, da mesma forma como ele cobra da gente, ele também justamente dá um benefício. E chegando numa situação de dar uma experiência bacana, né? Um almoço com a namorada, com a esposa, em alguma situação. Isso. Então você pode, através desses indicadores, começar a realmente fazer com que cada vez mais todos tenham uma relação especial naquela entrega de serviço que está sendo feita. Isso mesmo. Legal. Então assim, contextualizamos aqui bastante coisas da parte de Service Desk que vocês podem estar implantando dentro da sua empresa. Fica aqui a nossa disposição no nosso time de atendimento de CS ali, que é o sucesso do cliente, a gente ajudar vocês trazendo boas práticas na prestação de serviço de TI. Então o nosso time ali, que internamente aqui a gente já tem uma boa vivência com vários cenários de vários clientes, a gente pode aportar com alguns conhecimentos, ficamos à disposição. Se vocês quiserem também me acionar aqui, estou à disposição também para dar esse pequeno conhecimento daquilo que a gente sabe para vocês. Né? E como no comercial a gente fala, o T-Flux foi feito de prestador para prestador. Então a gente tem essa veia do suporte, de atendimento ao cliente. Então a gente está aqui para desenvolver cada vez mais com que o nosso cliente e parceiro, que a gente gosta de chamar, possa desenvolver e amadurecer cada vez mais na sua gestão para ter resultados sensacionais. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado. Até mais. Até mais.